Bom dia, meus irmãos. Nós vamos meditar na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 11. O ideal seria fazer a exposição de todo o capítulo, até o verso 46. Mas eu vou destacar dois versículos, o versículo 35 e 36. E a partir daí nós vamos meditar sobre a tristeza pela morte de pessoas amadas. A tristeza pela morte de pessoas que você ama, seus amigos. Eu creio que ninguém aqui nessa pandemia não passou por essa experiência de perder um amigo, de perder um parente. E essa semana eu fiquei muito triste. Primeiro pela morte do nosso colega Jonas Uski, pastor de Limeira, 66 anos. Um homem de Deus, um homem que era conhecido na cidade de Limeira por ser o pastor da cidade, aquele que consolava a cidade. Ele fazia mais de 600 funerais por ano. Quando ele sabia que alguém morreu, ele ia na casa da pessoa. Ele fazia um culto, ele acompanhava essa pessoa. Também fiquei muito triste com a morte da Martinha, filha da Marlene e do pastor Marcos Severo, que em 3 dias, antes mesmo de sair o teste da Covid, ela teve 2 paradas cardíacas e morreu, foi enterrada, deixando 2 filhos adolescentes. E esse é um assunto que mexe com a gente. E eu queria trazer uma palavra de consolo, de conforto, para nós também. Por favor, João 11, 35 e 36. Vamos lá juntos? Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Aqui a gente pode fazer então essa afirmação, que Jesus chorou porque uma pessoa amada, uma pessoa que ele amava, morreu. E é tão interessante porque o Evangelho de João, na sua intenção inicial, é provar que Jesus é Deus. Os 7 milagres selecionados por João é para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo em Jesus, nós tenhamos o quê? A vida eterna. Mas, meus amados irmãos, é impossível você tratar da divindade de Jesus sem tratar da sua humanidade. E a sua humanidade era uma humanidade perfeita. Perfeita. Os evangelhos registram que Jesus chorou em 3 ocasiões. Ele chorou quando entrou triunfalmente por Jerusalém e ele foi saudado. Hosana, Hosana, né? Bendito é aquele que vem em nome de Jesus. E naquele momento Jesus tem um espasmo de tristeza e ele chora por Jerusalém, que matava os profetas e que rejeitava a sua pessoa como Messias. Lá em Hebreus, capítulo 5, diz que Jesus, no Getsemane, e alguns dizem que durante o seu ministério, constantemente ele clamava, com lágrimas, em oração. E a terceira vez que é registrado no Evangelho que Jesus chorou, está aqui no versículo 35, é o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. E quando uma pessoa que amamos, ela é removida pela morte,
O que nós aprendemos aqui é que nós devemos o quê? Sofrer, entristecer e chorar. A tristeza é uma afeição que foi implantada por Deus na nossa alma, com propósitos benéficos e pedagógicos. Existe a tristeza segundo o mundo, mas existe a tristeza segundo Deus. A Bíblia diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando eu choro a minha pecaminosidade, quando eu choro o pecado dos outros, quando eu choro as injustiças do mundo, quando eu choro a minha condição diante de Deus, quando eu choro, quando eu perco pessoas queridas e amadas. O cristão, ele não é um estoico. O estoicismo defendia que nós devemos nos libertar de todo tipo de sentimentos. Existem alguns crentes que acham que não chorar, isso revela que ele é uma pessoa crente, espiritual. Mas não é isso que a gente aprende na Bíblia. A obra da graça de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, um consolador. Ele está aqui para nos assistir nas nossas fraquezas. E uma das fraquezas que temos é sentir tristeza. O que aprendemos com a morte de amigos ou pessoas amadas? Eu queria chamar a sua atenção para João capítulo 11. Volta um pouquinho no versículo 3. 11:3. Quando Lázaro adoece. E era uma doença mortal. Diz o texto aí, versículo 3. Vamos ler juntos? Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: o Senhor está enfermo, aquele a quem amas. Então, o fato de eu e você, nós adoecermos, o fato de eu e você passarmos pela morte, isso não significa que Deus não nos ama. Às vezes eu fico pensando, olha, vocês não dizem isso, mas vocês pensam isso. Tanto pastor ruim, por que o pastor Jonas Uski? Tanta gente, por que Deus escolhe aquelas pessoas? Quem já pensou isso? Por que não mata o pessoal do Congresso Federal? Ladrão, político, safado. Por quê? Vocês nunca fizeram essa pergunta? Por quê? Mas o que é que nós aprendemos, irmãos, com a morte de amigos ou pessoas amadas? Porque lá, em João capítulo 11, veja no versículo 5, é repetido isso. 11:5, o que é que diz aí? Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Repete, para dizer que Jesus amava. E quando Jesus Cristo, então, chega naquele ambiente, Jesus atrasa, aparentemente aos olhos humanos, a sua agenda, e Lázaro morre. E Jesus, ao chegar ali e ver aquela cena triste, as suas duas irmãs desesperadas, Jesus chora, revelando a sua humanidade, revelando ali a sua solidariedade, revelando a sua simpatia, revelando a sua compaixão. E Jesus não chorava com as carpideiras que eram contratadas para chorar nos enterros. Ele chorava porque ele amava. E quem ama, chora. Quem ama, chora. O que aprendemos com a morte de amigos e de pessoas amadas? Em primeiro lugar, Deus é soberano. Deus é soberano.
não é a ciência, não é a doença. Não existe morte por acaso. Não existe morte antecipada. Não existe morte, foi por erro médico. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio 32, 39. Vamos ler juntos, bem fortes. O que diz a palavra de Deus? Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Veja, Deus está dizendo, eu mato e eu faço o quê? Viver. Significa que a nossa vida está nas mãos de Deus. E o fato de Deus me fazer viver e de tirar a minha vida, isso não significa que Ele não me ama. Ele não me ama. Dá um pulinho lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. E você vai ver novamente essa expressão sendo colocada. Diz assim, no versículo 21 de Jó 1. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, quando uma pessoa ela é removida da nossa presença para a presença do Pai, nós somos tentados, muitas vezes, a duvidar do amor de Deus, a duvidar de que Deus nos ama. E muitas vezes, Satanás, ele usa isso para lançar dúvidas no nosso coração e na nossa mente, se de fato Deus nos ama. Se você observar bem o texto de João, capítulo 11, Jesus diz no versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela o quê? Glorificado. Deus é glorificado quando um crente morre. Por isso que o salmista Davi diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A festa no céu quando um crente morre e vai para a presença do Pai. Porque o desejo de Jesus, ele diz claramente, é que onde eu esteja, estejais vós também. Deus é soberano. Deus dá, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição que eu aprendo aqui, Jesus chorou. E os discípulos, os judeus que estavam ali, dizem assim, vede quanto o amava. Nós aprendemos que Deus é soberano, mas nós aprendemos também quando a morte leva uma pessoa amada, quão terrível é o pecado. O pecado é o pai da morte. O salário do pecado é a morte. E a morte é o primogênito do pecado. Tanto um contra o outro. O pai, que é o pecado, e a morte, que é a filha, são terríveis. Não existe dor mais profunda, não há experiência mais
temerosa do que a morte. A morte leva as pessoas de uma hora para outra, desaparece. A morte, ela é horrível e revoltante. A vida é preciosa. Nós não fomos criados para morrer. Mas por causa do pecado original, a Bíblia diz claramente, no dia que você desobedecer, certamente você morrerá. E nós morremos espiritualmente no nosso relacionamento com Deus, nós morremos fisicamente, que é a separação da alma e do corpo, e nós podemos morrer eternamente se nós não tivermos um encontro com Jesus nessa vida. A morte é terrível. A vida é preciosa. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, que não há morte tranquila, morte bonita. Outro dia lá em Recife morreu um pastor, e muito querido na cidade, fizeram um culto, e a pessoa de já tinha mais de 50 pastores presentes. O culto foi lindo, eu nunca vi um enterro tão lindo. Resolve o problema? Não resolve. Só quem perde o ente querido, só quem passa por essa experiência sabe o que é a dor da morte. E Jesus, na sua humanidade perfeita, se nós, na nossa humanidade imperfeita, pecaminosa, nós sofremos, imagine Jesus. Porque Jesus ali, ele deve ter pensado assim, poxa, a morte trouxe o pecado trouxe todos os sofrimentos para a vida humana, principalmente a morte. Eu vim de preto, só falta botar uma caveira aqui no púlpito para enterrar vocês também aqui hoje. Mas há uma terceira lição que aprendemos com a morte de pessoas queridas. Deus é soberano. Quão terrível é o pecado. O pecado é pior do que tudo que existe, porque o pecado traz a morte em todos os sentidos. Mas, em terceiro lugar, a morte do cristão nos revela também o poder da obra de Jesus Cristo. Se a morte é poderosa, a obra de Jesus Cristo foi mais poderosa, porque tragada foi a morte pela vitória. Veja que coisa linda o que Jesus vai dizer aí em João capítulo 11, versículo 25. Leia comigo. O que ele diz aí? Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Porque a humanidade de Jesus chora as nossas tristezas. Mas a divindade de Jesus, no poder da ressurreição, destrói todas as nossas tristezas. Porque ele diz, eu sou a ressurreição, eu vou ressurgir, e eu vou abrir a fila, e depois de mim, depois que eu ressurgir, eu serei o primogênito dentre os mortos, eu serei as primícias dentre os mortos, e a partir de mim todos irão ressuscitar. Porque ele diz aí, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Por favor, vamos dar um pulinho lá, em 1 Tessalonicenses, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Os
crentes estavam preocupados, estavam tristes. Eu posso imaginar que a Martinha está bem feliz com Jesus, assim como Milton, assim como Gessé, Efraim Ribeiro, assim como Jonas Uski, assim como todos os crentes que estão partindo para a eternidade, eles estão na presença de Deus. Eles estão descansando das suas fadigas, das suas dores. Eles estão livres das tentações, das provações, dos sofrimentos. Eles estão completamente, definitivamente na presença de Deus. E aí, no versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos no quê? Para sempre com o Senhor. E aí ele diz no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Consolai-vos uns aos outros, encorajai uns aos outros. O tempo da nossa partida está próximo. Quem partiu já está com o Senhor, já está em Cristo, já está desfrutando das delícias celestiais, já está desfrutando na presença do Pai, do gozo eterno, da vida eterna. Se você for, por favor, lá para 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição. E ele vai dizer no versículo 35 em diante que os ressuscitados terão corpo, até o versículo 49. E eu queria que você entendesse, versículo 47 a 49, diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno. O que significa isso? Que nós somos pó. E ao pó nós tornaremos. Mas o segundo homem é do céu. O segundo corpo que nós vamos receber, a ressurreição, é do céu. Nós teremos um corpo espiritual. E ele diz, como foi o primeiro homem terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. E aí ele termina no versículo 54, e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Versículo 55, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está garantida. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, essas pessoas amadas que estão morrendo, elas estão se apropriando da vitória na nossa frente. Na nossa frente. Mas eu quero concluir. O que aprendemos com a morte de pessoas que nós amamos? Que Deus é soberano.
quão terrível é o pecado. Que a morte de Cristo nos revela o poder da obra de Jesus. Mas eu terminaria dizendo, num quarto ponto, a morte do cristão amado mostra a vaidade da vida, a vaidade do mundo. Se você ler o Salmo 90, você vai descobrir lá que Moisés faz uma comparação entre a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida. Eu não sei se vocês sentem isso, eu vou dizer o que eu sinto, tá? Quando uma pessoa amada minha partiu, eu perco a graça por algumas coisas. Por exemplo, meu pai morreu, eu não tenho vontade mais de ir lá. Andar nos ambientes que eu cresci com ele, que eu vivi com ele. Às vezes a gente guarda, né? Uma lembrança. Quando a minha avó morreu, houve uma briga entre os filhos para quem iria ficar com a tesoura da minha avó. Porque a tesoura lembrava que ela era costureira. O próprio Jesus, ele deixou a Santa Ceia para a gente lembrar dele, não é isso? Fazer isso em memória de mim. Quando a pessoa parte, fica só a memória. Então, quando eu chego no Vila Lobos e passo em frente ao Starbucks, eu lembro da Adriana. Quando eu passo ali, num barzinho que vende espetinho, que eu e o Milton, toda sexta-feira, íamos comer espetinho lá, eu me lembro do Milton. Quando eu ouço a música O Menino da Porteira, eu lembro do Milton. Eu não sei o que vocês sentem, mas vocês começam a observar quando as pessoas queridas vão morrendo, como a vida é efêmera, é passageira. E como nós não somos deste mundo, nós estamos aqui simplesmente o quê? Passando. Passando. Às vezes, na nossa fraqueza humana, nós queremos ficar aqui. Nós brigamos com Deus para ficar aqui. Mas nós precisamos reconsiderar aquilo que Paulo diz, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Então a morte para o cristão é lucro. Ele está ganhando. Lembre-se disso. Jesus chorou. E Ele conhece a nossa dor. Ele é um homem que sabe o que é padecer. Ele entende. Ele chora conosco, Ele sente conosco. Mas ao mesmo tempo, Ele é a solução. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa esperança. E uma das promessas que nós temos em Apocalipse é que um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então esse chip de tristeza vai ser retirado. Essas dores que a gente sente, essas tristezas que a gente sente, um dia elas serão extirpadas definitivamente da nossa vida. Mas enquanto estiver aqui, vamos chorar. Vamos chorar. Só Deus, só o Consolador amado, pode
nos consolar. Vamos ficar de pé. Eu quero ler o último versículo que eu queria que vocês ficassem. Está lá em João, capítulo 16. Versículo 22. Jesus fala da transformação das nossas tristezas em alegria. Ele usa a figura da mulher parturiente, que na hora que o parto é chegado, a dor vem. E aqui ela passa por dores, fica triste. Mas quando nasce a criança, essa tristeza, ela é substituída, é transformada em alegria. Não é substituída, é transformada. Veja comigo o versículo 22, o que é que diz aí? Assim também agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá retirar. O que é que significa isso? Que com a ressurreição de Cristo, Ele vai colocar uma alegria no nosso coração, a alegria da vitória sobre a morte, sobre o pecado, que ninguém poderá tirar. Amém? Então, se você está triste aí, porque perdeu um ente querido, um amigo seu, um vizinho, um colega de trabalho, você é normal, tá? Você não é ET, você é gente como Jesus. E o Deus que fere é também um Deus que cura. Senhor Deus, o Senhor sabe que há choro em muitas casas no Brasil hoje. Há muitas pessoas que estão perdendo os seus entes queridos, quer seja pela Covid, quer seja por outras enfermidades. E nós, como crentes, não estamos imunes à morte. Pelo contrário, nós somos entregues à morte todo dia, Senhor. Há uma sentença sobre a nossa vida. Mas, Pai, a morte não é o fim. A morte é uma passagem. A morte é uma promoção para uma vida melhor. Consola o coração do teu povo. Consola, Deus, o coração da família do pastor Jonas Usk, sua esposa, seus filhos, filhas, netos. Visita o coração da Marlene, do pastor Marcos Severo, daquela família, Senhor, daqueles 2 adolescentes que perderam a mãe. Visita, ó Deus, no nosso ambiente, na nossa igreja, aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes. Que a alegria do céu, que a alegria da tua presença, da tua companhia, do teu consolo, seja derramada sobre a vida de cada um aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.